Então, bem-vindos ao novo episódio do BacoCast. Hoje, com alguém que eu considero assim, vamos lá, o Baco do mundo moderno. Eu adoro, sou fã do trabalho desse grande profissional da enologia portuguesa, Pedro Guilherme Andrade, dos vinhos PGA e Trabuca. Bem-vindo! Muito obrigado pelo convite para estar presente. É sempre um prazer estar com a Daiane, que é uma incansável promotora dos vinhos da Bairrada, não é? Da Bairrada sempre! Essencialmente da Bairrada, embora também os vinhos portugueses, mas é sempre um prazer estar com a Daiane e muito obrigado pelo convite. Bem-vindo então, Pedro. Pedro, eu te conheço muito bem, já poderia aqui falar o quê? Meia hora de quem é o Pedro, mas eu prefiro que você mesmo se apresente. Se apresenta, quem é o Pedro Guilherme Andrade? Pedro Guilherme Andrade é uma pessoa que nasceu há quase meio século. Já? Nem aparenta! Em Anadia, portanto, e atualmente resido em Valdeboi, que é a terra natal do meu pai. Pronto, sempre tive um percurso e os meus avós, os meus bisavós tinham uma ligação, sempre tiveram uma ligação muito grande à terra e mais especificamente ao vinho, à vinha e ao vinho. Pronto, e eu desde novo fui estando um bocadinho imbuído nas próprias tarefas de agrícolas e vitícolas e fui ganhando um bocadinho o bichinho desta área, exatamente. Pronto, e depois, entretanto, foi o meu percurso como académico, também foi um bocadinho direcionado para essa área, onde tirei o curso de Engenharia Agronómica. A partir dessa altura, após ter terminado o curso, comecei logo a trabalhar como enólogo de vinhos, não nesta região, foi na região da Beira Interior, onde tive cerca de um ano. Entretanto, regressei à minha querida Bairrada, e onde fui abraçando alguns projetos de empresas chamadas Cavos aqui na região. Mas sempre também, ao mesmo tempo, a fazer vinhos em casa, porque já o meu avô que tinha uma grande área de vinha e que vendia os vinhos a granel e há alguns amigos que vinham e que engarrafavam e que levavam o vinho para o seu consumo anual. Entretanto, depois o meu pai, com o falecimento do meu avô, surge o meu pai, onde há uma reconversão das vinhas. A reconversão essa que depois, um bocadinho mais tarde, foi quando eu falei com o meu pai e decidimos avançar para um projeto de um vinho rotulado, com uma marca e para entrarmos no mercado. Portanto, isto estamos a falar num timing relativamente recente, estamos a falar em 2010 que iniciámos com esta situação. Iniciámos com os vinhos PGA, que é o acrónimo do meu nome, Pedro Guilherme Andrade, só com o espumante. Era? Só um espumante branco que surgiu. Depois só em 2015 é que surgiu o PGA Tinto, reserva. E comecei, portanto, em 2015 a ter as duas referências, o espumante branco e o vinho tinto. Em 2017 é quando surgem mais duas referências da gama PGA. Foi o espumante rosé e foi o branco. Reserva PGA. No entanto, o ano passado, portanto, no ano 2020, portanto, 10 anos depois, digamos assim, há o lançamento dos vinhos Trabuca para o mercado. Vinhos esses que já vinham a ser pensados desde 2015, com o espumante de 2015. Em 2016 já tinha preparado o primeiro Trabuca tinto e em 2017 já tinha preparado o primeiro Trabuca branco. Que foram lançados, portanto, no ano passado. São pequenas quantidades, são vinhos de autor, vinhos, digamos assim, são preciosidades. São diamantes mesmo, diamantes vincos. E que dão muito trabalho, desde todo o acompanhamento da viticultura até depois à parte final da vindima, como adega, acompanhamento dos vinhos na adega, estágio,
tudo isso. E até a apresentação do produto também, né? Exatamente. Tá impecável. A apresentação... Nobre, são vinhos, é uma gama realmente nobre. Eu tive a oportunidade de falar com o seu Trabuca sobre isso. Para quem não conhece, o seu Trabuca é o pai do Pedro, que é essa linha de produtos é homenagem a ele. E eu lembro que ele falou para mim uma frase que na hora eu dei uma risada assim, mas porque foi tão espontâneo. Foram os melhores vinhos que eu já provei. Imagina um bairradeno falar um negócio desse. É muito bonito ver essa homenagem que você fez ao seu pai. Eu acho que, sobretudo, no próprio vinho em si, porque o vinho tá divinal mesmo, tá muito bom. E o interessante que poderia pontuar que, mais o espumante, ou o branco, ou o tinto. Não, os três estão impecáveis. Parabéns. Muito obrigado. Não, e faço questão de que assim seja, porque efetivamente é um tributo ao meu pai, que me ajudou sempre. No fundo, foi também um bocadinho através dele que eu me lancei neste mundo, e com toda a ajuda do mundo por parte dele. Aliás, ele ainda é o meu braço direito na vinha, na adega, pronto, essencialmente eu que faço. Mas na vinha o braço direito é ele, e sem ele não conseguia de forma alguma ter conseguido chegar aonde cheguei, a este patamar de qualidade e também de alguma projeção que os vinhos Trabuca já têm, não só cá em Portugal, mas também além fronteiras. Sim, o Pedro, você falou um pouquinho de quem é o Pedro, um pouquinho já adiantaste até a tua trajetória, que era o momento seguinte. Mas o Pedro é um grande enólogo que faz hoje o vinho de autor e esses vinhos tão especiais aqui da Bairrada, que são verdadeiros brilhantes, com uma linha Trabuca, e o próprio PGA também são grandes vinhos. E o Pedro também trabalha para várias empresas, como ele mesmo disse, e finda que você brinca, né? E quando eu uso a palavra Baco, Pedro, é exatamente isso, essa alquimia toda que os enólogos fazem e o dar características específicas a cada casa dessa que você trabalha, né? São vinhos completamente diferentes, dentro de um mesmo terroir, claro que de parcelas diferentes de vinhas, né? Óbvio, mas vinhos completamente diferentes, e cada empresa dessa tem a sua identidade. E isso é ser um grande profissional. E uma das coisas que eu mais admiro no teu trabalho é exatamente isso. Como é que você consegue pincelar tudo isso e pular e assinar. E olha, esse aqui é um trabalho de um grande profissional. Parabéns também por isso. Mas Pedro, me fala uma coisa. Hoje tem muito glamour em torno do mundo dos vinhos, não é? Muita gente pensa que é só glamour. E a coisa não é bem assim, né? Nós sabemos bem, né? A coisa não é bem assim. Não é bem assim. É muito trabalho o ano todo. Não é fácil. Fora a trabalheira já normal, esperada, ainda tem os intempéries, os inconvenientes, que não está se contando com aquilo e as coisas acontecem. E aí você também tem que ter a habilidade de driblar tudo isso. Me fala quais as principais dificuldades hoje, em pleno século XXI, que os enólogos têm em fazer um bom produto. O que tu percebes que hoje tem de entrave? Assim, os entraves para os enólogos hoje em dia são praticamente muito reduzidos. Se fizermos um termo de comparativo com os nossos colegas de há 30, 40, 50 anos atrás, e assim, quando faziam bons vinhos, eram efetivamente uma obra que era muito difícil de desenhar. Hoje em dia o enólogo também tem muitas ferramentas ao seu dispor, que através delas consegue, digamos, ir driblando algumas dificuldades que vão aparecendo e digamos assim, conseguir fazer, se não um grande vinho, mas um bom vinho. É mais fácil fazer vinhos hoje do que há uns anos atrás. A própria viticultura desenvolveu-se grandemente, enormemente, e é a base dos grandes vinhos portugueses, no meu entender, é a qualidade que cada vez foram tendo mais as nossas vinhas. Da própria matéria-prima, né? Da matéria-prima, exatamente. Hoje em dia chegam uvas à adega em estados sanitários fantásticos, conseguimos controlar a parte de produção, e depois na adega, um ano, por exemplo, mais complicado, nós hoje em dia também temos
ferramentas, quer em termos tecnológicos, de tecnologia de frio, tecnologia de depósitos, tecnologia de bombas, tudo isso. Instrumentos, né? Instrumentos que são efetivamente mais fáceis de nós conseguirmos obter bons resultados. Para além de toda a parte dos produtos genológicos também, que é como as doenças, não é? Nós, se temos uma dor de cabeça, tomamos mais aspirina. Um vinho, se tem um problema, nós também temos um remédio para isso hoje em dia, não é? A grande dificuldade que, efetivamente, eu considero, porque nós hoje temos um sem número de ferramentas ao nosso dispor, que nos permite, digamos assim, fazermos sempre bons vinhos, é fazermos vinhos como no caso dos trabucas, que são vinhos com zero intervenção. Ah, é? Ou seja, Olha a só. única ferramenta enológica que é incorporada nesses vinhos é só o sulfuroso. Não tem absolutamente mais nada. E isto também, o que é que acontece? Só se pode fazer isto quando efetivamente a matéria-prima É fantástica. de topo. É verdade. E aí é a grande diferença que nós temos que ir gerindo um pouco a parte da fermentação, que é importante, tudo isso, com o controle de temperatura, de frio, portanto, isso também se faz, mas todo o resto, se quisermos fazer um vinho com intervenção mínima, é muito difícil fazê-lo. Com uma qualidade técnica, exatamente, né? É diferente. Pedro, com relação como é que você vê, por exemplo, o consumidor muitas vezes é leigo, né? Então, eu tô lá numa prateleira de uma loja e, de repente, o vendedor, o consultor vini, olha, o produto é XYZ o valor, né? A pessoa, tá caro, né? E não tem noção do que tá por trás daquilo, né? Como é que você vê, às vezes, tentar passar isso para o consumidor? Como é que você vê, quais as ferramentas que achas importantes para poder mostrar por que o Trabuca é um brilhante? Por que um determinado produto pode ser com um preço mais barato? Quais as ferramentas que você acha para um consumidor leigo poder perceber isso? Ok. Assim, isto começa logo, como falei há pouco, começa logo na vinha. Uma videira da Casta Baga, estou-me a referir, por exemplo, da Casta Baga, produz 20 cachos. Os vinhos, estou a falar neste caso mais especificamente, no caso de Trabuca, essa videira não fica com cerca de 5 cachos, ou seja, um quarto da produção é jogada para baixo, vai embora. É verdade. Ou seja, e isso tem um custo, como é lógico, não é? Vamos fazer um disclaimer aqui, só para que as pessoas que não conhecem isso entendam. É que a videira produz cachos e num determinado momento do ciclo da videira, o produtor vai lá e tira mesmo, joga para baixo, corta os cachos, fazendo com que concentre maior a qualidade de todas as substâncias que são essenciais para ter um bom vinho, concentre naqueles poucos cachos que ficam na videira. Exatamente. Continua, Pedro. Eu muitas vezes, e para fazer aqui uma analogia em relação àquilo que a Daiane acabou de dizer, transpondo isto um bocadinho para a parte animal, portanto, uma porca quando tem 20 leitões, não é? Estou a dar um exemplo, não sei se é um exagero, se não, mas, é bem por aí mesmo. Eu, como veterinária, assino. Quando tem 20 leitões, ter que amamentar esses 20 leitões, os leitões, o desenvolvimento deles, é lógico que não vai ser tão rápido e as próprias crias não vão ficar tão desenvolvidas, tão fortalecidas em termos de doenças e tudo isso. Agora, se tiver 10, eles conseguem ter outras defesas e outra pujança, digamos assim, e serem mais fortes, nutridos. Exatamente. Portanto, no fundo, isto funciona um bocadinho mais ou menos dentro neste conceito. Depois desta fase, toda a parte de apanha da uva, transporte em caixas de pequenas quantidades de 16 kg só, para transportar para a adega, a uva entra no lagar e vai ser pisada a pé, não passa por máquinas nenhumas, é pisada a pé, o próprio ser humano, sou eu, o meu filho, o meu pai, a minha esposa, prontos, nós família, que é um negócio familiar,
e que fazemos questão de ainda concebermos um vinho como se fazia, digamos, há uns anos atrás, no tempo do meu bisavô e no tempo do meu avô, inclusive, não é? E tudo isto dá muito trabalho e se nós formos a fazer aqui, contabilizarmos as horas que nós dedicamos a este processo, nós depois tudo somado dá um valor significativo. Que a pessoa queria pagar até o dobro do valor. Muitas vezes eu digo também em jeito de brincadeira, nós vamos a uma consulta médica, estamos lá 20 minutos e pagamos 60 ou 80 euros. Pois, exatamente. E, quer dizer, não posso estar a fazer esta comparação, mas digamos, muitas vezes o custo da mão de obra hoje em dia é fundamental e é crucial no custo final de um produto. Claro. Temos que imputar. Depois deste processo todo da pisa e da fermentação, sai do lagar e o vinho vai para barricas de carvalho francês. Novas, algumas, e outras usadas. Depois, para termos só uma ideia, há barricas para dar um exemplo, há barricas que custam 500 euros, há barricas que custam 1500, não é? Sim, sem dúvida. E nós, se querermos ter um bom produto, tem que ser numa boa barrica, claro. Temos que ter uma boa madeira, temos que fazer uma boa integração, aporte de bons taninos, redondos, macios, elegantes, tudo isso. E isso tudo tem os seus custos, claro. Não é? Para além depois do estágio do vinho, que digamos que fica 5 anos, no mínimo, antes de ir para o mercado. Portanto, todo este impacto de capital que existe, que depois com a aquisição de garrafas, de rolhas, de rótulos, certificações. E as burocracias também para chegar no consumidor. E depois temos também um fator que é importantíssimo, que é efetivamente a qualidade. Sim. E nós, se queremos beber uma coisa boa, nós temos que pagar por isso. É verdade. Porque é aqui que está a grande diferença entre bebermos um vinho mais ou menos ou bebermos um grande vinho. Claro, sem dúvida. E isso tem que ser pago. Todos esses pormenores e esses detalhes que tivemos cuidado desde a produção até ao vinho estar no mercado. É lógico que são pormenores importantes que marcam, custam dinheiro e depois aliado também ao próprio valor e ao próprio... à própria qualidade do vinho. Do vinho em si, né? Vinho em si. É que às vezes, Pedro, a pessoa é tipo assim, a leiga mesmo, a gente pode falar assim, porque não é do mundo dos vinhos, não conhece, e quer comparar preços de garrafas que são completamente diferentes. Nós sabemos bem que tem vinhos aí sendo feitos em larga escala, e eu costumo até usar um termo brincando, são lavagens de tanque. Não tem como comparar, né, com brilhantes, não tem. Então, às vezes, o consumidor, por ser leigo, ele não consegue perceber mesmo. Inclusive, se você colocar na taça um e outro, porque a pessoa não conhece zero, não vai nem dar valor. Então, às vezes, é até difícil, né, você convencer em tão curto minuto ali, 1 minutinho, 2 minutinhos para o cliente por que é tão diferente o valor e por que o produto é tão especial. E eu acho também que talvez o comunicar como você faz muito bem, como produtor e como empresário que você se tornou, vendendo os vinhos e tudo, é importante para que o consumidor perceba, né, o que é o diferencial, qual é o teu diferencial. E você pontuou muito bem, colocando a matéria-prima tem que estar impecável e todo esse processo aí, desde mão de obra, de hora, de gente, das burocracias, dos custos dos imobilizados, não é fácil. E é isso que fica aí a mensagem para o consumidor para avaliar, né? Conhecer o produtor, conhecer o produto em si. Olha, agora chegou uma hora muito assim, às vezes eu fico até constrangida, sabe, de falar, porque as pessoas pensam que eu sou muito tendenciosa. Mas eu não poderia deixar de falar na minha bairrada. Pedro, você que é um bairradino legítimo, eu sou a do coração, mas você é um legítimo mesmo. Fala um pouquinho sobre o terroir da bairrada, características, até das tuas vinhas mesmo, em especial das tuas parcelas. Sim, a bairrada é uma pequena região portuguesa, mas com uma diversidade muito grande dentro da própria região, em termos de solos, essencialmente.
Nós temos solos calcários, argilocalcários, argilosos, mais de areia, e temos vinhas, no fundo, situadas em qualquer de um destes tipos de solos. É lógico que nós, para fazermos os grandes vinhos, são vinhos que vêm e provêm dos solos argilocalcários, são solos mais poderosos, que dão mais estrutura aos vinhos, mais corpo. Mais para tinto? Mais para tinto, essencialmente, mas eu também sou da ideia, tenho essa ideia e por isso também lancei o Trabuca Branco com a casta bical, e que a partir de 2019 irá ser com a casta cercial, e em que os solos argilocalcários de brancos, dá brancos fantásticos. A Bairrada tem por si só também uma apetência muito grande para fazermos cada vez mais grandes vinhos brancos. Esse era um capítulo à parte que eu ia falar contigo Okay. ainda. Voltamos. Era só sobre os vinhos brancos da Bairrada. Falamos um bocadinho Pedro, à frente, continua, então. porque tu já tocou num ponto bem interessante. Quando você fala de solo, né? A gente, quando tenta imaginar a Bairrada, essa diversidade que existe, só falando de solo, né? De solo é enorme, né? E a capacidade de produzir vinhos completamente diferentes, com a mesma casta, muitas vezes, é impressionante. Às vezes, nossa, mas é assim, algo impressionante. E você falou muito bem da capacidade da Bairrada, do argilo calcário, produzir também grandes brancos. E não é questão de modinha nem nada, mas isso tem se provado aí pela história, que a Bairrada ficou conhecida pelos seus grandes espumantes, pela sua baga, por vinhos estruturados e longevos, mas que os brancos daqui o mundo precisa conhecer. É verdade. Eu acho que sim, e quem gosta de vinhos deve provar os grandes brancos da Bairrada, porque temos brancos absolutamente fantásticos. E como estava a falar aqui, ainda voltando um bocadinho atrás, ali a questão da diversidade de solos, mas também nós ao mesmo tempo, na Bairrada temos essa diversidade de solos na região, mas também temos uma versatilidade muito grande em termos de produtos que colocamos no mercado. Nós conseguimos, somos a maior região produtora de espumantes de Portugal, temos vinhos brancos, temos vinhos tintos, temos vinhos rosés, fazemos vinhos brancos de uvas tintas, quer dizer, toda essa diversidade de solos também dá para depois termos esta versatilidade em termos daquilo que nós podemos aproveitar da nossa região e canalizarmos para cada tipo de produto distinto que cada enólogo, cada casa pretenda para o seu consumidor. E isso também dá ao enólogo desta região uma vontade muito grande e ter uma criatividade, pode ter acesso a uma criatividade muito grande, porque pode fazer um pouco de tudo, né? Dentro desta pequenina região, mas que é uma região fantástica e que felizmente cada vez mais está a ser reconhecida também, não só em termos nacionais, mas também a nível internacional. É verdade. E quanto à questão de clima, das principais castas, vamos lá, Pedro. Assim, o clima, nós temos aqui um clima com influência atlântica, porque a Bairrada, em linha reta, está cerca de, a zona mais próxima, a cerca de 5 km do mar, e vai até, julgo, em linha reta, na ordem dos 20, portanto, é uma zona com influência atlântica muito marcada, ou seja, grandes amplitudes térmicas no verão, temperaturas altas durante o dia, mais frescas durante a noite, que faz com que os vinhos, essencialmente os brancos, mas também os tintos, são sempre, digamos, reconhecidos pelas suas características de uma frescura muito marcada, e isso também lhes vai dar o quê? Vai-lhes dar uma longevidade depois em termos de produto engarrafado, que podemos guardar uma garrafa de vinho Bairrada durante vários anos, e em que as suas características vão sempre evoluindo, e vão vincando mais depois aquela parte dos aromas terciários, mas que são fantásticos e que
digamos, muitas vezes as pessoas, no caso dos vinhos brancos, vem um vinho branco antigo, assim, meio amarelado e tal, isso já, aquela cor palha, e isso já está oxidado. Não, assim, é diferente a oxidação. Um vinho pode ter essa cor palha, mais intensa, mas não estar oxidado, também pode estar, mas Sim, claro. há uma distinção muito grande em termos daquilo que é um vinho com oxidação e um vinho com evolução. Sim, sim. É brutal, né? É brutal a diferença. Mas muitas vezes as pessoas não sabem separar o joio do trigo. Não sabe, isto, e lá está, porque isto também é para apreciadores, não é? Claro, é enófilo, né? Normal, porque quem gosta de beber um vinho mais jovem, frutado, aqueles perfumes todos, também se fazem aqui na Bairrada, mas são vinhos de grandes volumes e que... Para o dia a dia, né? Exatamente, para o dia a dia, embora que sejam vinhos também super interessantes, mas não tem nada a ver com aqueles vinhos que nós fazemos para guardarmos e para bebermos daqui a largos anos, não é? Sim. E as castas, Pedro? As principais castas na Bairrada. Hoje vamos lá, começar pela rainha, que é claro que eu vou puxar para o meu lado. Baga! A Baga, lá está, é uma casta versátil, dá para fazer grandes tintos, grandes espumantes e hoje em dia grandes rosés, muito bons rosés, que também tem uma região cada vez mais vocacionada para rosés, porque também o mercado começa a pedir cada vez mais esse tipo de produto. E depois para fazermos o nosso espumante, que é uma casta que as pessoas assemelham ao Pinot Noir da região de Champagne, para fazer os grandes champanhes, juntamente com o Chardonnay, que também temos aqui na região. Mas pronto, essencialmente a casta Baga, que é a casta rainha, é aquela... era a casta mal amada e que agora toda a gente reclama para si como sendo ter sido a primeira plantada num determinado sítio e noutras regiões. Efetivamente, a Bairrada ficou com ela, ninguém a queria, mandaram-na para cá. Aqui ficou. E aqui ficou, e nós aqui a fomos construindo. Sim. Nós aqui temos que dar um grande mérito a todos os viticultores e enólogos de há uns anos largos desta parte, que sem dúvida foram eles que de uma casta que ninguém queria, conseguiram torná-la num ícone das castas portuguesas neste momento. Sem dúvida, sem dúvida. E a transformaram nesse objeto aí desejado pelos produtores também em outros lugares. Pedro, e fora a Baga, o que mais, vamos lá, falar de tintas, quais as outras castas? É assim, em termos de encipamento eu não tenho muito bem esses números, mas nós temos também uma casta muito presente na nossa região, mas é uma casta transversal ao nosso país, que é a Touriga Nacional, não é? Tínhamos aqui um bocadinho do Castelão, que também era uma casta importante aqui na região, ou a Trincadeira, também a Trincadeira que está agora... a própria sinonímia das castas não contempla a Trincadeira na nossa região, mas pronto, há aí umas ligeiras divergências relativamente a esta situação, mas pronto, a Trincadeira ou o Castelão eram castas importantes aqui na nossa zona. Tínhamos um bocadinho de Alfecheiro, um bocadinho de Jaén, naquelas vinhas antigas tinha assim um bocadinho tudo dessa... O tal do Fio Blend já na vinha. Exatamente. E depois temos também as castas internacionais, como é lógico, que para quem quer ter vinhos prontos mais cedo para o mercado, ir no fundo ao encontro um bocadinho daquilo que são os perfis mais internacionais. Sim. Também temos essas castas Nosso amigo em comum, Mário Neves, só produz Merlot, por exemplo. Exatamente. Aí tem os Cabernet Sauvignon também, Cabernet, que também são produzidos por Syrah, outros produtores. Exatamente. Também tem. E pronto, e agora algumas castas novas também foram introduzidas aí há relativamente pouco tempo, como Marcelin, essas coisas. Mas eu, como bairradino, fujo um bocadinho a essas castas. Acho que devemos trabalhar um bocadinho mais aquilo que é do nosso território, que é a nossa gênese, no fundo, um bocadinho. Não critico, tudo bem, quem quiser trabalhar com essas castas tem toda a liberdade de o fazer, porque tem outros mercados e assim exigem os clientes, porque hoje em dia quem manda um pouco também é o nosso cliente, não é? Não adianta a gente querer só fincar a bandeira e pronto, né? Exatamente, não, isso acho que deve ser um bocadinho abrangente,
mas não tão abrangente como neste momento, porque temos cerca de 30 castas homologadas para denominação de Pela origem comissão. bairrada, não só tintas, mas também brancas, e acho que é um exagero, porque não conseguimos dessa forma termos, digamos assim, alguma identidade dos nossos vinhos. Acho que podemos ter as duas coisas, mas temos que apertar um bocadinho ali mais o leque na quantidade de castas que sejam aprovadas para a denominação de origem. E as principais brancas? Brancas têm a casta que para mim é, cada vez mais é a casta de eleição da região, que é o Cercial da Bairrada, que é diferente do Cercial do Dão, mas o nosso Cercial traz mais frescura, traz outro corpo, outra pujança, que dá... Casta completamente diferente. Acho que faz brancos e então num blend de espumantes, acho que faz toda a diferença como casta em si. Entra com o quê, Pedro, aí no caso da Cercial, da Bairrada? O que achas que contribui no vinho? Contribui tem sempre uma frescura fantástica, uma acidez sempre, uma acidez total, um pH, uma acidez total alta e um pH baixo, que para bases espumantes é uma das características que nós buscamos, né? Nós não os buscamos, procuramos um bocado. Depois, para além disso, é a parte do volume, da untuosidade, dá corpo. dá corpo, dá estrutura, e isso, no fundo, poderá, para fazermos um bocadinho a analogia aqui do Baga Cercial com o Pinot Chardonnay, por exemplo. Ok. Fazemos um bocadinho essa analogia. E depois, lá está, com toda essa frescura que tem, essa estrutura, esse corpo, esse volume que confere aos vinhos, permite também que esses vinhos sejam vinhos que possam vir a ficar durante vários anos em guarda e que sem depreciar, digamos assim, significativamente as suas características. Se preservar. Exatamente. Depois temos a casta Bical, que é uma casta fantástica. Temos a Maria Gomes, também a casta com maior encipamento na região ainda, porque lá está, é uma casta bastante produtiva, dá produções muito elevadas e efetivamente para a nossa região, em termos daquilo que temos aqui como bases espumantes, é uma casta que entra em grande parte sempre nas bases espumantes dos espumantes da região. Depois temos as internacionais também, temos o Arinto, não é? O Arinto, não podemos esquecer o Arinto, que é uma casta também nacional, mas que é uma casta que, sem dúvida, é uma mais-valia para qualquer blend ou inclusive para vinhos monocasta. Depois temos as internacionais, Chardonnay, Sauvignon e essencialmente essas que temos aqui. Pedro, vamos pegar 3 castas brancas da Bairrada só para te dar aquela dica para os ouvintes do BacoCast que estão te vendo aqui para anotar. Vamos lá, as 3 castas brancas, você falou na Cercial, na Bical e na Maria Gomes. O que cada uma contribui no vinho em si? A Cercial você já explicou bem, a untuosidade, a frescura, o corpo. Bical? Bical é elegância, também com frescura, tem sempre uma boa frescura, mas essencialmente transmite um perfil elegante ao vinho, dá-lhe harmonia e suavidade. Vinhos, no caso dos espumantes, vinhos muito cremosos, com volumes de boca com uma mousse muito interessante. No caso de vinhos brancos, e é o caso do Trabuco, é um vinho Bical a 100%, sem desengaço, pisado a pé, em lagar, sem adição de nada. São vinhos que depois também com o próprio engaço ganham mais estrutura, que lhe falta um bocadinho ao Bical, porque é uma casta que não é tão encorpada nem tão estruturada como, por exemplo, o Cercial, mas falta-lhe ali um bocadinho e essa robustez também é conferida pelo engaço durante a fermentação. E depois temos o Maria Gomes, que é aquela casta perfumada. Essa que contribui com o nariz. Exatamente, com o nariz, essencialmente, muito aromática e que, pronto, eu pessoalmente não é uma casta que aprecio precisamente por isso, porque
aquilo que procuro para os meus vinhos não é esse perfil, são perfis de aromas mais neutros, mais complexos, mas o Maria Gomes é isso que essencialmente dá, como é uma bomba de fruta, digamos assim. Sem dúvidas. Pedro, para quem prova tanto vinho, eu imagino que deva ser até uma pergunta difícil você responder, porque dizer para os ouvintes do Bacocast, qual é um vinho assim que marcou a tua vida? Que quando você provou, a emoção invadiu. Qual foi? Assim, eu tenho dois vinhos que me marcaram, e são os dois brancos, que eu sou um grande fã de vinhos brancos. Um deles é um vinho foi um vinho das Caves Messias, 100% cercial da Bairrada, um vinho de 1960, agora não estou bem recordado o ano ao certo, que foi provado com o engenheiro Dias Cardoso na Estação Vitivinícola da Bairrada. Foi um vinho que foi nos meus inícios da parte de enologia e que me ficou na retina como sendo um grande vinho, um vinho fantástico. Eu julgo que eles ainda hoje têm lá algumas garrafas disso. Olha só a propaganda. Eles ainda têm alguma garrafa, não, mas têm, não é para vender, têm digamos, na biblioteca deles, de vinhos. E foi efetivamente fantástico. O outro vinho que eu ainda tenho também, isso aí tenho eu cerca de umas 15 garrafas ali religiosamente guardadas, que foi um vinho de 1980 feito pelo meu avô e que no fundo serviu também de inspiração. 41 anos, hein? Exatamente. E o que ele é, Pedro? 100% barra? Não. É um branco? Aquilo o vinho tem bical, cerca de 50% bical, tem 25% de cercial e 25% de cercialinho, que era uma vinha com um equipamento como o avô tinha, uma vinha que entretanto infelizmente depois já arrancámos. Era uma vinha que tínhamos só de uva branca na altura, já devidamente selecionadas, castas não todas misturadas, que ainda se fazia um bocadinho disso na altura, já uma vinha diferente. E sem dúvida o meu avô fez aquele vinho. Na altura, eu em 1980 tinha 8 anos, ainda não provava vinhos, né? Mas ele na altura, já por se ter apercebido que o vinho efetivamente era de uma qualidade superior, guardou e lacrou as garrafas todas já na altura, e tem as garrafas ainda lá guardadas, as 15 garrafas, que cada vez que eu abro uma garrafa daquelas, delicio-me com aquilo. É mesmo, é, Pedro? Ok, obrigada. E agora me diz uma coisa, e qual foi o maior desafio que você já teve, assim, como enólogo, em produzir um determinado vinho? Lembra de alguma coisa assim importante? Sim, assim, tenho vários desafios com produtores para os quais também faço e dou consultoria. Em todos eles tenho ali desafios e cada vez somos, todos os anos, normalmente, somos um bocadinho ali colocados à prova, entre aspas, para fazermos coisas novas e diferentes. Embora eu tenha uma ideia muito firme no que diz respeito a fazer determinado tipo de vinhos aqui na nossa região. Acho que nós devemos fazer aquilo para o qual estamos vocacionados e não tentarmos ir copiar aquilo que se faz lá fora e que são modas lá fora, mas que nós devemos cada vez mais aprimorar aquilo que fazemos com as nossas uvas, com as nossas castas, e cada vez mais tentarmos elevar patamares em termos qualitativos daquilo que nós temos aqui. Okay. E depois, tudo o que seja essas novas ideias, quer dizer, que não as façam. Eu sou um bocadinho avesso, digamos assim, a essas coisas. E cada vez mais o que me leva cada vez mais a ir despertando novas ideias para os vinhos da região da Bairrada, é efetivamente aprimorar cada vez mais aquilo que nós temos aqui na nossa região. Que se nós fizermos isso, as gerações vindouras também depois vão ganhar com isso e vão
digamos, ter essa aprendizagem que vão encurtar passos em termos de evolução e daquilo que podemos fazer de muito bom aqui na região. E nós acho que devemos cada vez mais darmos esse passo em frente e deixarmos das outras coisas que são colheitas tardias, coisas assim desse género que não acho... Pronto, há casas que querem ter isso para ter um portfólio cada vez mais alargado, isso. Eu não acho que seja esse o nosso target. O nosso target tem que ser cada vez mais fazermos melhor aquilo que nós temos aqui. E criar uma identidade, né? Exatamente. Pedro, como é que você vê as questões do mundo digital hoje? Qual a importância que você acha que tem o mundo digital para o mundo dos vinhos em si? Isso é uma ferramenta brutal. Hoje em dia, a parte das redes sociais e de blogs, de vinhos, tudo isso, acho que é extremamente importante. Mas nós, muitas vezes, o que temos vindo também a perceber-nos é que vão aparecer muitas pessoas nesse ramo. Tudo, né? E que depois, essencialmente, há uma coisa, não têm respeito pelo trabalho das pessoas e denigrem, digamos assim, o trabalho das pessoas num simples teclado de computador ou num simples comentário, inclusive, muitas vezes, nada tem a ver com a realidade, não é? Acho que é, sem dúvida, uma ferramenta brutal, mas também é um pau de dois bicos. Também os haters. Tem a parte oposta que muitas vezes também funciona de forma contrária àquilo que se pretende. Mas é irmos acho que são mais as vantagens do que as desvantagens. Sem dúvida que hoje nós conseguimos publicitar. Eu, por acaso, não ligo muito a isso. Eu tenho várias situações onde posso partilhar momentos e provas. Eu não sou uma pessoa muito dedicada a colocar essas coisas principalmente nos Facebook e Instagram, mas reconheço que efetivamente quando se coloca alguma coisa que há um feedback, há sempre um feedback positivo e negativo, porque nós temos sempre as duas opiniões e nós nunca conseguimos agradar a toda a gente, como é lógico, não é? E ainda bem que assim é, porque isto do vinho isso também... mostra a diversidade, né? E é bonito, é assim, nós termos já um vinho à mesa e discutirmos, olha, eu não gosto deste vinho porque não faz o meu estilo, não gosto por isto, por aquilo, e o outro, mas eu gosto por isto. Quer dizer, é o engraçado do mundo dos vinhos, é esta diversidade de opiniões e de gostos que as pessoas têm, e isso é que é fantástico também e que nos leva... muitas vezes a não termos medo de fazer vinho. Sim. Porque dizemos assim, se aquele eu não gosto, o outro gosta, verdade? É um bocado assim, mas sem dúvida que o digital hoje em dia no mundo dos vinhos é uma ferramenta muito, muito boa. Inclusive, não funciona só no próprio país, mas internacionalmente. Pedro, eu vejo assim também, além da propagação do vinho em si, da garrafa e tal, do comentário, de uma prova, mas sobretudo do próprio consumidor acompanhar o que acontece dentro da produção, né? Então hoje você imagina, o consumidor tem um ramo de informação, uma quantidade de informação que ele quem gosta disso, né, desse assunto, né, já consegue perceber toda essa trabalheira que a gente estava falando, né, como leva tempo para se fazer um vinho, para se colocar um vinho no mercado e até para valorizar mesmo o trabalho do produtor. Então isso também é uma coisa interessante do mundo digital que permite que o consumidor consiga perceber melhor o vinho, esteja mais elucidado. Não só pela garrafa, o líquido em si, mas sobretudo pela história, né, que está ali por trás daquilo, que é uma trabalheira incansável. Pedro, e como é que você vê, assim, vamos chegando aqui ao final e eu queria que você fizesse assim, como é que foi o ano de pandemia? A gente ainda estamos, né, finalizando isso aí, espero eu que a gente vire a página em breve. E como é que você vê o mercado pós-pandemia? Assim, a fase da pandemia acho que tem ali, acho que são 3 fases. Primeira fase é a fase de andar toda a gente sem saber o que fazer, não é? Quando surgiu. Então vamos tomar vinho.
ficou tudo muito assustado e ninguém sabia o que fazer, e então estava em casa e vendeu-se umas coisas, mas essencialmente o grosso, digamos assim, que parou, que bloqueou, que foi a parte da restauração, que trouxe muitas complicações para os produtores, para os pequenos produtores principalmente, porque normalmente não estão nas grandes superfícies. Claro. Todos os produtores que estão nas grandes superfícies conseguiram ir sempre escoando o seu produto. E fazíamos um bocadinho de vendas, era à porta. Amigos, mais vinham. de garrafa, né, Pedro? Diferente, exatamente. né? Exatamente. Depois temos ali a fase em que foi a fase do verão passado, um bocadinho da euforia, porque terminou ali, o número de casos começou a baixar, as pessoas começaram a ir para a praia, começaram a viajar, porque o país não saiu, portanto nós não fizemos muitas viagens de férias para fora do país, então as pessoas concentraram-se muito cá dentro e a restauração funcionou muito bem, vendeu-se muito bem, foi um ano impecável, muito interessante. Depois veio outra vez o dezembro, o Natal, aquela coisa que encerrou novamente a restauração e que a retoma não foi a mesma. Já houve muito mais equilíbrio, muito mais racionalidade em termos... Muitas nem abriram novamente. E é assim, pronto. Agora, eu falando um bocadinho por mim e pelo meu negócio, as coisas não estão muito boas, mas também não posso dizer que estão muito mais. Estão um ano mais ou menos ao nível do ano passado. Espero, e como eu sou uma pessoa otimista, é que as coisas agora, a partir de ontem, abriram já, portanto há uma abertura já grande para que as pessoas comecem a circular naturalmente outra vez, o uso da máscara já não é tão decisivo, as pessoas já vão andar mais à vontade, a restauração também vai poder estar a contar com a lotação normal e tudo isso, e eu espero que as coisas voltem novamente. Vamos ver, eu sou um otimista por natureza e acho que as coisas vão correr bem. Estou agora a fazer uma adega nova, eu comecei a fazer investimentos. Vamos falar nisso. Comecei a fazer investimentos numa altura em que toda a gente parou. Pois, exatamente. E de maneira, isso também é graças a esse meu otimismo, porque uma pessoa que não tenha esse otimismo tinha automaticamente parado tudo também. E eu continuei e as coisas estão a andar. Eu julgo que até ao final do ano tenho as instalações prontas e é andar para a frente. Claro. Haja saúde, que é importante, haver saúde, que é o mais importante, e depois vamos à luta. É isso, e vem aí coisa nova, hein? Finalizando aqui essas últimas palavras dessa conversa com Pedro Guilherme Andrade, dos vinhos PGA e Trabuca, os brilhantes da Bairrada, desculpa lá. Fala aí, Pedro, o que você quer deixar de mensagem para os jovens enófilos, pessoas que estão começando o mundo dos vinhos? Qual a mensagem que você deixa para eles? Ou para os enófilos também? É assim, este mundo dos vinhos é um mundo fantástico, é um mundo cheio de surpresas. Cada garrafa que abrimos é uma surpresa nova e sensações novas que vamos tendo. De maneira que quem se está a iniciar neste mundo, aquilo que eu aconselho é o seguinte: não bebam vinhos só de uma região, vão provando vinhos de todas as regiões, que é para irem se apercebendo da diversidade de vinhos que existem, não só no país, caso de Portugal, mas como também no Brasil, em todos os países da Europa, França, Espanha e todos os países do mundo. Cada região tem a sua especificidade. E aí vocês acho que devem começar por uma região, digamos, mais fácil, ou por vinhos mais fáceis de beber, são vinhos mais agradáveis, vinhos mais ligeiros, que não, digamos, não sejam tão agressivos no palato, e vocês aí depois, naturalmente, vão-se apercebendo que ao fim da primeira, segunda garrafa, vocês já vão querer descobrir outras coisas, já quererem ir à procura de outras coisas. Então vão procurando regiões
mais difíceis em termos de prova, que muitas vezes vocês dizem assim, pá, isso, aquele vinho daquela região, eu não gosto daquilo, não vão na conversa das pessoas, experimentem vossas próprias, porque se há uma pessoa que não gosta, há 10 a gostar e vice-versa. Portanto, nós temos que ir ao encontro daquilo que são os nossos sabores, as nossas sensações provar de tudo. Provar um bocadinho de tudo. É o mais interessante do mundo dos vinhos, é isto. É irmos cada vez à procura de coisas diferentes e que nos motivem sensações diferentes e por isso é que nós estamos todos os dias a descobrir bons vinhos e regiões diferentes, tudo isso. Agora conta lá, só para os enófilos, para os experts, o que são os vinhos Trabuca? E fala um pouquinho de cada um de uma forma assim, sucinta. São os vinhos que eu quis recriar do que eram os vinhos do ano passado, dos anos anteriores, portanto, do tempo dos meus bisavós, dos meus avós, aqueles vinhos feitos naturalmente, sem grandes adições de qualquer tipo de enológico, pisados a pé quando chegam da vinha, no lagar, à moda antiga, com o convívio familiar, tudo isso. Que é importante porque a vindima acaba por ser uma festa também, não é? Mas ao mesmo tempo também dar-lhe aquela parte de modernidade que existe hoje em dia nos vinhos, não podem ser vinhos extremamente agressivos, portanto, isso sem adicionarmos qualquer tipo de enológico hoje em dia. Há que ir fazendo, e a parte técnica enológica também nos permite fazer com que isso aconteça. São os vinhos, neste caso o vinho Trabuca, o Baga Trabuca, é um vinho com um corpo impressionante, com um bom final de boca, prolongado, muito equilibrado, com uma acidez muito interessante. Essencialmente é um vinho gastronómico, quer comida, não é um vinho para estarmos... Guloso. Não é um vinho para estarmos a beber ao final da tarde com um amigo, não. É um vinho que requer comida, porque eu também gosto de comer, gosto de estar à mesa com os amigos e também faço questão de fazer um tipo de vinho que vá de encontro a essa situação. No caso do vinho branco, é igual. É um vinho também com um final de boca fantástico, uma complexidade aromática também muito interessante. E depois tem uma característica que é um vinho que não é para ser bebido frio. É um vinho que pode ser, por exemplo, bebido à temperatura de um tinto e que ninguém nota. Se tivesse de olhos vedados, praticamente diziam que era um tinto e não era um branco. É um vinho que vai ter... Isso é legal fazer com aquela tacinha preta. Exatamente. É um vinho que deve ser consumido a temperatura de serviço que eu aconselho é na ordem dos 12, 13 graus. Mas se eventualmente tiverem a oportunidade de o provar, de ter a sorte de o provar, o privilégio é a evolução da temperatura no copo. À medida que vai aumentando, as nossas sensações vão ser diferentes. Acho que é um vinho fantástico. Para mim, eu como prefiro brancos também, foi o vinho que mais gozo me deu fazer também até hoje. Ele passou por barrica, Pedro? Passou quanto 6 tempo? meses. 6 meses. E o tinto? E o tinto 12 meses. 12 meses. Agora fale lá do brilhante espumante, dos níveis dos grandes... Olha, desculpa lá os franceses, mas... desculpa lá esses franceses aí, mas dos grandes champanhes, só que é da bairrada. O espumante é um, digamos assim... É uma obra de arte. É uma obra de arte. Sem dúvida. E, essencialmente... é na prensagem que está a grande... Vamos lá, meu amigo. Olha, ouvintes do BacoCast, peguem a caneta, anotem, porque agora ele vai contar tudinho aqui. Conta o segredo todo, Pedro. Não, essencialmente, eu não desengaço a uva vai inteira para dentro da prensa para ter o menor rompimento de película possível. Vem em caixinhas, é colocada toda direitinha dentro da prensa e depois fazer uma prensagem, é uma prensagem muito, muito suave.
E essencialmente é Quando você fala muito, muito suave, é o quê, Pedro? Quantos bar? no máximo este espumante é tirado a 0,2. O máximo. É O só máximo. um toquinho. Só um toquinho. Ok. Por isso, lá está a questão do preço que a Daiane falou há pouco. Pois. Ou seja, isto é o creme de la creme. É o creme de la creme. E fica caro. Brutal. Fica caro. Mas depois nós temos também o resultado, não é? E isso é que nos dá depois aquele orgulho também que conseguimos fazer um produto com esta qualidade. Sem dúvida, fantástico. Portanto, mas para mim, em qualquer espumante, aquilo mais importante para obtermos um bom espumante é a prensagem. Temos uma boa prensa, temos boa uva. Só para que o ouvinte entenda, o normal é qual é a prensagem de um produto A normal? maior parte dos espumantes que aparecem aí vai até um bar aproximadamente. Olha lá. E Para 0,2, gente, E é há deles- muita há diferença. deles que vão mais, que atingem mais pressão. Ou seja, o que é que acontece? Já vai buscar um bocadinho mais do engaço, daquela Sim, verdura, sim. daquela astringência que faz com que perca a elegância. Não é? Claro. Mas, Pedro, fala um pouquinho da qualidade organoléptica desse espumante em si, que é esse grande couvert. É assim, este espumante é um espumante que está no mínimo 48 meses sur lis. Depois está, antes de ir para o mercado, cerca de 6 meses após o degorgement. Não faço com menos de 48 meses, quero inclusive a ver se aumento o tempo de estágio. Não está a ser fácil, porque Não, é um custo danado. não é, a questão não é essa, é que desde que saiu para o mercado Não dá tempo. as pessoas têm Desculpa lá. Eu não vou nem querer dizer para ninguém, porque isso já deu intriga à oposição. É melhor nem falar nada. E de maneira que não é fácil segurar a parte Eu comprei comercial. umas garrafitas. Lá na Bacosa você acha. E é só para terem uma ideia, pronto, a crítica portuguesa nesse espumante do ano passado equiparou ao Dom Perignon. E é o que eu falei desde quando me deste a primeira vez para provar, Pedro. Mais acima, inclusive, que preferiam este espumante a um Dom Perignon. É verdade. De maneira que eu sinto-me também muito lisonjeado e muito contente com este tipo de... Dá gozo, hein? Dá gozo. Porque eu sei o trabalho que aquilo dá Sim. e também nós depois colhermos um bocadinho os frutos do nosso trabalho e as pessoas reconhecerem que aquilo que fazemos é bom, é orgulho, é motivo de orgulho, E tem uma diferença, né, Pedro? Imagina assim, alguém que conhece a tua vida, conhece como é que é a tua luta, a tua batalha, é uma coisa. E alguém que só provou o produto lá, que não sabe nem o que é, e essa pessoa elogiar, deve dar uma satisfação enorme, né? Fantástico, sem dúvida. Pedro, olha, foi um prazer, uma delícia conversar contigo sempre. Obrigado por esses detalhes. Olhem, ouvintes do Bacocast, não é para qualquer um não que vocês acabaram de ouvir. Ele simplesmente revelou alguns dos detalhes, mas outros ele não quis falar. Fica para o próximo. Fica para o próximo. Pedro, onde que as pessoas que estão ouvindo esse Bacocast te encontram? Nas redes sociais? Você quer deixar alguma mensagem que pode acessar? Como é que te acessam? Acessam através do Facebook, que é o meu Facebook, tenho o Pedro Andrade, mas é uma coisa particular, né? É o meu nome, mas acabo por lá algumas coisas, de vez em quando, sobre os meus vinhos, quer os PGA, quer os Trabuca. Muito raramente publico. Tenho um site do PGA ainda, não tenho do Trabuca, estou a ultimar isso para fazermos, para arrancar no próximo ano. Qual é o do PGA, Pedro? É www.pga.wine. E aí as pessoas lá têm como te contactar também. Exatamente. Né? Perfeito. Mas eu vou remodelar isso tudo porque eu vou mudar a imagem do PGA e depois vou pôr tudo numa só. Revelações desse Bacocast. Vou colocar tudo num site só para ficar os Trabucas e o PGA vai ficar tudo só numa página e depois aí vou ter que ir publicando mais coisas e estando a inserir, mas para já ainda como disse há pouco, por causa das novas tecnologias,
para mim ainda não entraram muito bem. Mas vai já entrar, não te preocupa não, só tem um caminho aí. É isso. E eu sou Daiane Casal, você me encontra em todas as plataformas digitais, @Daiane Casal, e não esqueça, toda semana tem vídeo novo no canal, acessa lá. Tchau, tchau, até o próximo episódio.